Olá você, tudo bem? Metabolismo, conjunto de reações químicas extremamente importantes, inerentes à manutenção da vida. Professor, o que é anabolismo? Professor, o que é catabolismo? Como diferenciar um processo anabólico de um processo catabólico? Este é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Benipol, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, introdução ao metabolismo, especialmente para você. Vamos lá? Ok, hoje vamos entender inicialmente, de uma maneira introdutória, de forma sucinta e didática, em que consiste o metabolismo. Vamos lá? Introdução ao metabolismo. Ora, metabolismo é toda e qualquer reação química que envolve as estruturas celulares. Você sabe que a manutenção da vida em um organismo depende de bilhões de reações químicas, tanto de metabolismo de síntese, como de metabolismo de degradação, de modo a garantir a manutenção de todos os processos vitais. Em palavras mais simples, viver custa caro. Viver é um processo extremamente dispendioso. Manter a vida em um organismo, a homeostase, o equilíbrio de todas as reações, não é uma tarefa fácil. Nunca foi e nunca será. Então devemos agradecer todos os dias o fato de estarmos vivos, de estarmos permanentemente, continuamente, a todo momento desenvolvendo esses processos denominados de processos metabólicos. Sendo assim, o metabolismo tem como finalidade a manutenção da vida, a manutenção dos processos vitais. E aí, tipos de mecanismos metabólicos. Vamos falar então de um deles, que é o catabolismo. Você divide o metabolismo em catabolismo. Ora, catabolismo são reações de quebra, são reações de degradação de substâncias, onde você pega moléculas mais complexas e quebra em moléculas mais simples. Esse processo, ele libera energia, ok? Processos de catabolismo liberam energia. Portanto, são mecanismos exergônicos ou exotérmicos, numa linguagem mais química. Toda vez que um processo metabólico é de catabolismo, o objetivo é células querendo conseguir energia para garantir o seu funcionamento. Então, quebrou substâncias, liberou energia, estamos consequentemente catabolizando. O outro mecanismo é o anabolismo. O anabolismo é o contrário, consiste em reações de síntese ou produção de substâncias. Esse processo não libera energia, esse processo, na verdade, incorpora energia. Ora, se incorpora energia, são processos energônicos ou endotérmico, ok? Endo, para dentro, exo, para fora. Como processos exotérmicos que culminam com a liberação de energia, você tem a fermentação, onde ocorre a quebra de glicose em ausência de oxigênio, quebra parcial, mas eu quebro a glicose parcialmente, quebro a glicose em piruvato e isso culmina com a produção de ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda líquida energética celular. Então podemos citar como exemplo de processos de catabolismo tanto a fermentação como a respiração celular, o processo que ocorre dentro das células utilizando glicose e utilizando oxigênio. A glicose é quebrada, ligação por ligação, liberando a energia que será utilizada na fabricação de ATP.
Show de bola? Processos anabólicos, fotossíntese e quimiossíntese. A fotossíntese, utiliza energia luminosa, daí o termo foto, é um processo de síntese utilizando luz, e a quimiossíntese utiliza energia química, é um processo de síntese utilizando energia química. Tanto no processo de fotossíntese como no processo de quimiossíntese, partimos de moléculas mais simples que são convertidas em moléculas mais complexas. Então, na fotossíntese ou na quimiossíntese, os organismos, no seu processo anabólico, pegam CO2 mais água, produzindo açúcar, C6H12O6 e liberando oxigênio. Então, é um processo de anabolismo, porque absorve energia luminosa na fotossíntese, absorve energia química na quimiossíntese. Belezinha? E aí, chegamos ao metabolismo energético. O metabolismo energético consiste em processos anabólicos e catabólicos de fixação e liberação de energia para a atividade celular, ok? Então aqui está, exemplo clássico de anabolismo e de catabolismo. O que é uma reação anabólica? É uma reação que absorve energia, é uma reação que utiliza-se de moléculas simples, produzindo, consequentemente, moléculas complexas que serão energizadas, entendido? Por essa captação energética no processo. Daí ser um processo endotérmico. Na reação catabólica, você parte de uma molécula complexa que é quebrada em moléculas simples, ocorrendo a liberação dessa energia. Daí ser denominado, classificado como um processo exotérmico. Ficou claro isso? Beleza? Sim ou não? E aí, seguinte, esses metabolismos energéticos nós estudamos em detalhes na bioenergética, que são os processos de fermentação, fotossíntese, respiração celular e quimiossíntese. Claro, todos serão estudados nas aulas subsequentes que já estão disponíveis no canal. E aí, origem, tá certo, dos processos metabólicos. Muito bem. Existem duas hipóteses que você já estudou sobre elas que envolvem a origem da vida. Uma delas é a hipótese heterotrófica, que é a que vamos analisar aqui nesta aula, mas temos também a hipótese autotrófica. A hipótese heterotrófica, ela diz que os primeiros organismos vivos, ou seja, o primeiro processo metabólico dos organismos vivos iniciais, primitivos, era o processo de fermentação. Fermentação é um processo de obtenção de energia em anaerobiose. Não é isso? Nós vamos estudar em detalhes. Fermentação alcoólica, fermentação acética, fermentação lática e por aí vai. A hipótese autotrófica não. Diz que o primeiro mecanismo, o primeiro metabolismo energético dos seres primitivos era a quimiossíntese. Não vamos analisar a hipótese autotrófica aqui. Vamos analisar a hipótese heterotrófica. Ora, antes nós tínhamos os gases da atmosfera primitiva. Metano, o NH3, a amônia, hidrogênio molecular e água. Esses eram os gases que compunham a atmosfera primitiva. Ora, as temperaturas eram muito extremas, as condições ambientais eram muito extremas na atmosfera primitiva, tempestades constantes, elevadíssima temperatura. E aí, esses gases foram bombardeados por faíscas elétricas. E esses átomos, as ligações químicas entre os átomos quebradas, assumiram um novo arranjo, formando então os aminoácidos. Então chovia aminoácidos do céu como um maná do paraíso, que se dissolviam nos oceanos primitivos, reagindo através de ligações peptídicas, formando proteínas. Proteínas que se conglomeravam, dissolvidas em água, formando o que se chama de coacervados, que nada mais são do que estruturas coloidais, ou seja, blocos de proteínas envolvido em líquido circulante. Esse líquido circulante é a água. Isso levou a inúmeras reações químicas no interior dessas estruturas, até que chegou a primeira célula viva. E a primeira hipótese
tá? Que corrobora com a sequência dos metabolismos energéticos que passaram a manter essas primeiras estruturas vivas, essas primeiras células vivas que surgiram no ambiente. A sequência é: começamos na fermentação. Porque muita matéria orgânica diluída nos mares primitivos, diluída nos oceanos primitivos, favoreciam então o processo de fermentação para a obtenção de energia. Esses primeiros seres vivos então fermentavam essa matéria orgânica abundante dissolvida nesses mares primitivos, formando o que se chamava de sopa orgânica, e aí conseguiam assim produzir o ATP, tão essencial ao metabolismo energético das células, já que o ATP é exatamente a molécula líquida da liberação de energia instantânea, da energia que a célula, quando precisa, imediatamente ela quebra ATP em ADP para então liberar essa energia. Só que o advento da fermentação levou então à liberação no meio ambiente do gás CO2. Gás esse que não existia antes na atmosfera primitiva. Água já tínhamos, e aí CO2 mais água proporciona então a sequência do processo de metabolismo energético, que seria a fotossíntese. Evolutivamente, surgiram organismos a partir desses seres primitivos fermentativos iniciais, aqueles que desenvolveram pigmento fotoativo e, consequentemente, passaram a utilizar luz, utilizando também o CO2 mais água para a produção de açúcar, liberando aí na atmosfera oxigênio, gás que não existia. O advento do oxigênio levou também à formação da camada de ozônio, que passou a reter a maior quantidade da radiação ultravioleta proveniente do Sol. Isso fez com que a temperatura da Terra diminuísse a níveis a menos, proporcionando o desenvolvimento de vidas mais complexas. E aí, evolutivamente, surgiram aqueles seres que foram capazes de se utilizar da matéria orgânica oriunda da fotossíntese, combinando com o oxigênio na respiração aeróbia e assim obtendo energia para a sua sobrevivência. O advento da respiração aeróbia levou à liberação de mais CO2 e mais água na atmosfera. Claro, os organismos fotossintetizantes passam a reutilizar esse CO2 e essa água liberada da respiração, fotossintetizando, produzindo mais matéria orgânica e oxigênio, e aí os processos se fecharam e a vida, consequentemente, prosseguiu no planeta Terra, se mantendo até hoje. Beleza? Ok. Então, esses metabolismos aqui, tá? Não importa se foi hipótese heterotrófica, não importa se foi hipótese autotrófica, esses metabolismos aqui são essenciais para a manutenção da vida de todos os seres vivos celulares do planeta. E aí, encerrando essa nossa aula de introdução ao metabolismo, vamos conversar sobre a dinâmica da bioenergética. Como assim, professor? A dinâmica da bioenergética envolve aceptores de hidrogênio, aceptores de elétrons. E de todos os aceptores de hidrogênios e elétrons que existem nos metabolismos energéticos, eu quero destacar 3 em fundamental. Quais são esses 3? Primeiro, o nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato, ou NADP, na forma oxidada, NADPH, na forma reduzida. Então, quando esse aceptor ele acepta o hidrogênio, ele está sendo endotérmico, ele está incorporando, né? Ele está trazendo a energia para ele, então você diz que ele foi reduzido. Quando ele perde esse hidrogênio, você diz então que ele foi oxidado. Então a nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato é o aceptor oxidado, e a nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato ligado ao hidrogênio é o aceptor reduzido. Ele tem participação em reações que são anabólicas, reações que absorvem energia, né? Ele sai do estado oxidado e vai para o estado reduzido, absorve energia. É o que acontece, por exemplo, no processo de fotossíntese.
Quando estudarmos fotossíntese, quando você assistir a aula de fotossíntese, você vai ver que na etapa clara da fotossíntese, você tem a conversão da energia luminosa em energia química. A energia luminosa é incorporada então a moléculas químicas, a aceptores de hidrogênios e elétrons, e eles guardam então essa energia, tá certo? Beleza? Reação endergônica para ser utilizada na outra fase da fotossíntese. Mas é outra discussão. O NAD na forma oxidada, NADH na forma reduzida. É o transportador ou aceptor de hidrogênios e elétrons na respiração celular. Reações catabólicas, nicotinamida, adenina de nucleotídeo. Então, constantemente no processo de respiração, nós vamos observar a liberação de energia, onde na cadeia respiratória você pega os NADHs e converte para NADs. Beleza? E o outro aceptor é o FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. FAD na forma oxidada, FADH2 na forma reduzida. Também participa das reações catabólicas na respiração celular. NADHs e FADH2, eles são sintetizados no ciclo de Krebs, como exemplo, e NAD e FAD, eles são oxidados, então, na cadeia respiratória, liberando essa energia, e essa energia vai parar, então, nas moléculas de ATP, quando você tem o ADP, que é fosforilado, tá certo? Constituindo, então, o ATP. Mas conversamos mais sobre isso lá na aula sobre metabolismos energéticos. Então, o NADP, o NAD e o FAD são formas oxidadas dos aceptores de hidrogênios e elétrons, onde o NADPH, o NADH e o FADH2 são as formas reduzidas destes aceptores. Beleza? Aula introdutória, sucinta, didática sobre metabolismo energético. Biomap da aula na descrição do vídeo. E assista a próxima aula. Começaremos por fermentação, processo mais simples de obtenção de energia que é feito por seres e em anaerobiose. Bactérias, por exemplo, fungos e outros seres vivos. Até a aula de fermentação. Tchau!